Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai ver a história do lavar as mãos. Lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão. Antes da gente começar o vídeo, quero perguntar, e aí, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? No. A gente está passando aí pelo meio da pandemia, a não ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro, onde a gente já ou acabou de todo mundo morrer, ou a gente já está todo mundo salvo e a gente está vivendo no comunismo de luxo ultra automatizado. Enfim, me diz aí como é que vocês estão se sentindo, como é que vocês estão lidando com a pandemia do Covid-19. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem ao estudar a história é perceber que a história ela é feita de continuidades e rupturas. A história ela não é feita pelo simples encadeamento de uma relação de causa e consequência de um monte de episódio que dá um sentido a ela. A história, antes de mais nada, ela é feita de processo. Ou seja, quando nós voltamos lá ao passado, a gente tem que pensar com o tempo, mais ou menos com o tempo do passado. Entender o passado pelo passado e não transportar o presente para o passado e o passado para o presente. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer esse movimento diacrônico. A gente precisa fazer um movimento de estudar o passado e aí voltar ao presente. E tudo basicamente pode ser historicizado, ou seja, ser colocado no tempo histórico. Entender o processo histórico das coisas, de como as coisas funcionam, das pessoas, das relações das pessoas, é uma das funções mais básicas de todo mundo que trabalha com história. E isso inclui, inclusive, os hábitos de higiene. Apesar de você provavelmente nem pensar sobre por que eu lavo as mãos, lavar as mãos foi uma grande vitória da humanidade em relação às doenças. Lavar as mãos, ter hábitos higiênicos como tomar banho, escovar os dentes, passar fio dental, entre outros tantos, ajudou em muito a civilização humana a prosperar e conquistar o planeta como um todo. Ao longo da história, porém, você não tem em todas as culturas esse hábito de higiene. Você provavelmente já viu muitas vezes alguém dizer, como tem uma reportagem essa semana no Fantástico, que os europeus que conquistaram a América eram sujos, simplesmente porque eles não tomavam banho. Ou que a invenção do banho diário é ameríndia. Mas a gente precisa se questionar. O banho que o índio tomava nos rios e riachos aqui do Brasil pré-cabralino era o mesmo banho que você toma hoje? Eu gosto de acreditar que não, porque a função do banho aí é totalmente diferente. E agora a gente vai entender como que se deu esse processo para a gente ter esse hábito hoje de higiene. É preciso lembrar também que apenas com a invenção do microscópio e o descobrimento dos micróbios e dos vírus é que a higiene passou a ser associada com a medicina. Até meados do século XIX, e principalmente da transição do XIX para o XX, a higiene era vista como perfumaria, simplesmente um hábito de você ficar cheiroso. Inclusive, já ocorreram civilizações onde ser fedido era o padrão aceito. Então, quando você descobre que as bactérias, os vírus, eles sim fazem mal para a nossa vida, você eliminar isso do seu corpo começa a ser visto como uma coisa positiva. Só que como é que uma civilização, vamos pegar a civilização mesopotâmia, por exemplo, que não fazia ideia que existiam vírus, bactérias, que já existiam, porque não foi inventado os vírus e as bactérias. Eles já existiam, os seres humanos só não conheciam. Como é que eles, então, podiam associar isso, a existência desses micróbios, com a higiene e com saúde? Simplesmente não faziam essa associação. Então, o banho que você toma hoje, que é um movimento duplo entre você se embelezar e você
se cuidar em termos de saúde e higiene, ele é totalmente diferente do banho que, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil tomavam. Isso torna os europeus menos porcos e sujinhos por não tomarem banho? Não. Mas a gente precisa entender, à luz do tempo, essa relação de não tomar banho e ser porco aos nossos olhos. Vamos aqui fazer um panorama histórico sobre a história do banho. O banho, como a gente entende, ele tem registro em várias civilizações, em várias culturas ao longo do tempo. Se a gente voltar lá para a Mesopotâmia, lá para os tempos dos babilônios, dos assírios, você já tinha registros, por exemplo, que tomar banho fazia bem e já existem descobertas arqueológicas que existia sabão. O sabão era feito de uma mistura de gordura animal e cinza, ou seja, não era lá das coisas mais higiênicas assim. E por que ele fazia bem? Ele fazia bem para o espírito, não para o corpo. Ele era visto como uma forma de você relaxar, e quando você relaxa, você pensa melhor. Indo para a antiguidade clássica, que principalmente os povos gregos e romanos, a gente tem a civilização romana era uma civilização do banho, né? As termas gregas, as termas romanas, elas eram banhos públicos, ou seja, você entrava nesses banheiros públicos, fazia lá um banheirão, você fazia esses banhos públicos, ou seja, você ficava de toalha na frente de todo mundo, principalmente um banho a vapor, um banho que era feito como se fosse uma sauna, hoje em dia como nós entendemos. E ali eles tinham como se fosse um hábito de lazer, mais ou menos dos mesmos moldes que você tem, por exemplo, a ir à praia. Ou seja, a praia dos romanos não era ir ao litoral. Você brincar com a água, você estar envolto com água num espaço público, era nas termas. E Roma foi a cidade de Roma, né? Não o Império como um todo, mas a cidade de Roma, na antiguidade, ela ganha uma excelência aí por conta dos seus aquedutos, por conta do seu sistema de esgoto. Claro, era um sistema de simplesmente pegar o esgoto da casa e jogar para longe. Não era tratar o esgoto, né? Não vamos fazer esse anacronismo. Mas já tem um avanço enorme aí em relação a outras culturas e outras civilizações do período. Roma também herda isso, né, para os povos bizantinos. Na cidade de Bizâncio, atual Istambul, que também já foi Constantinopla, você tem aí essa difusão do banho, desse banho que é uma sauna. E é a origem do banho turco, que até hoje é muito conhecido e muito difundido, principalmente no Oriente Médio. Quando a gente chega na Idade Média, a minha gloriosa, saudosa e venerável Idade Média, você tem uma questão que o banho ele começa a diminuir. E ao mesmo tempo, você tem um ascetismo muito grande durante a Idade Média. Mas Bruno, o que é ascetismo? Ascetismo é quando você tem uma valorização do não prazer. A Idade Média é um grande milênio do não prazer. Por que isso? Como a Igreja Católica Romana ela dominava a mentalidade e a época passa a ser vista como uma época de devoção ao Cristo, ao sacrifício do Cristo, você tem essa diminuição dos prazeres. E por que o banho passa a ser visto como uma coisa ruim, como uma coisa que é para ser evitada? Porque para você tomar banho, você precisa tirar a roupa. Você precisava ficar nu. E os medievais não gostavam muito de ficar nu. Meu Deus do céu! Por quê? Porque é através da nudez que você mostra a tentação ao pecado. Quanto menos você for tentado ao pecado, menor são as chances de você pecar. Então, o banho passa a ser visto como uma coisa ruim. Ele passa a ser visto como uma coisa para ser evitada. E é por isso que se criou o hábito de não tomar banho. Não é simplesmente porque eles eram porcos. Muito pelo contrário. Eles não tomavam banho por entender que essa chave do pecado, essa chave da tentação,
valeria muito mais a pena você ficar sujo do que você ir para o inferno. Lembrando que o homem medieval, antes de qualquer coisa, ele queria ser salvo, ele queria chegar ao paraíso. E é durante a Idade Média que surge um dos hábitos mais frequentes, que era tomar banhos coletivos em família. Ou seja, você tinha uma tina, lá, como se fosse uma piscina de água, todo mundo tomava banho e era sempre na ordem patriarcal. Ou seja, era o pai, depois a mãe, depois o filho mais velho, e aí ia até chegar no filho mais novo. E aí surge a expressão de jogar a água fora com o bebê dentro, que é a expressão que diz, né, que a gente não pode simplesmente destruir as coisas. Tem mesmo as coisas ruins, tem alguma coisa positiva. E por que se jogava fora a água com o bebê dentro? Porque não se trocava essa água. Porque o acesso a uma água potável, o acesso a uma água limpa, também era complicada. E lembrando que na Idade Média, sabe o fosso, aquele negócio que ficava ao redor do castelo? Aquilo era uma mistura de corpos em decomposição de animais, água e excrementos. Aquilo deveria ser uma das coisas mais fedidas que a gente consegue imaginar. Agora a gente chega na Idade Moderna, esse período aí entre a queda de Constantinopla e a Revolução Francesa. Durante a Idade Moderna, principalmente no começo, lá antes do Iluminismo acontecer, você tem na civilização europeia, você tem o hábito, por exemplo, de não se tomar banho. Inclusive a Catarina de Médici, quando ela vira rainha da França, a rainha consorte da França, quando ela é casada com Carlos II, se eu não me engano, é o Carlos II, o Carlos I, o Carlos III, enfim, editor ou editora, bota aí se eu acertei ou não, mas é um dos reis aí da Catarina de Médici. Catarina de Médici foi casada com ele. E ela cria a etiqueta. O que era a etiqueta? Era um papelzinho, né, escrito as normas de boas condutas que você deveria ter à presença do rei e da rainha. Porque até então, por exemplo, se comia e cagava no mesmo local, na mesma hora. Então você está lá comendo uma coxa de pernil, uma coxa de peru, você tinha uma vontade de cagar e mijar, você ia lá e pum, cagava e mijava. Não era visto como mau tom, por exemplo, você fazer isso. Pelo contrário, você podia fazer à vontade e aquilo era um sinal que você estava se divertindo. Então, quando a gente vê aqueles salões da sociedade de corte, isso antes do absolutismo, né? Antes da consolidação do absolutismo e da sociedade de corte mesmo. Aquele ambiente era extremamente fedido. Porque se a opulência, você comer muito, você ter muito prazer, era vista como uma coisa extremamente positiva. Esses europeus são estranhos, né? Eles têm esses hábitos, principalmente no passado, que a gente olhando assim, a gente acha bem, bem curioso. A partir da Revolução Francesa, você tem uma mudança já em relação à cultura da higiene e do banho. Principalmente porque é durante a Revolução Francesa que é durante o período da Revolução Francesa que a ciência, como nós entendemos, surge. E aí você tem uma aproximação entre o tomar banho e você viver mais e melhor. E eles começam a fazer, será que se eu tomar banho eu vivo mais do que o Pierre, que não toma banho e morreu aos 21 anos? Acho que sim. E é a partir daí que você começa a ter esse hábito de tomar banho. E é preciso lembrar também que é a partir aí do 18, do 19, que você tem o surgimento da perfumaria. Ou seja, para evitar os odores, para evitar o mau cheiro, você começa a misturar óleos e essências. E assim surge o que nós entendemos hoje como perfume, principalmente com a adição do álcool. Porque, por exemplo, na antiguidade já existiam os óleos perfumados, mas a pessoa ficava meio besuntada. Quando você coloca o álcool no corpo, né, aquelas gotículas, a essência fica, porém, evapora. É uma questão de química básica. E aí, com o descobrimento do microscópio, da medicina, da ciência moderna, da ciência contemporânea, você passa a ter uma associação da limpeza, da higiene e medicina. E aí a gente chega no tempo presente, que você precisa lavar as mãos, você precisa lavar a roupa, você precisa lavar os talheres, lavar o prato, etc. E o futuro? Não, historiador não se dá bem com exames de futurologia.
Principalmente porque não é o nosso métier, né? Não é para isso que a gente estudou. Se você quiser saber o futuro, pede para esses astrólogos, né? Principalmente para um que mora na Virgínia, que gosta de um cachimbo, ele adora estar errado em relação ao futuro. Agora, se a gente olha para a mentalidade em relação ao futuro, o futuro nos apresenta duas formas de higiene. Onde existe um excesso de higiene, ou seja, tudo é limpo, tudo é extremamente limpo. E aí é a utopia. A gente pensa em 2001, enfim, em diversos filmes, séries, música, enfim, mentalidade, cultura pop e cultura popular. Quando o futuro é muito limpo, pode ver que ele é muito certinho. Agora, quando o futuro é sujo, né, quando não tem esse império da higiene, e aí nós temos a distopia. Mad Max, Blade Runner, etc. Né? E aí você tem legal uma relação dos dois, que é o Star Wars. Você pode ver que o Império é extremamente limpo e ordenado. Agora, a parte dos rebeldes é caótica e suja. Principalmente porque aí você tem essa associação da limpeza e ordem, caos e sujeira. Então acho que é isso, né? A gente precisa se lembrar que é importante sim você lavar as mãos, é importante sim você tomar banho, é importante sim você ter hábitos de higiene positivo. Não vai fazer que nem os europeus lá do século XV, do século XVI, que se orgulhavam de serem sujos, de serem porquinhos e de fazerem suas necessidades básicas ao mesmo tempo que você comia. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de compartilhar ele nas suas redes sociais, manda pro vovô, pra vovó, manda naquele grupo de zap, faz aí, manda lá que é bom. Não esqueça de comentar no vídeo aqui. E se você gostou mesmo, pense em financiar aqui o Clio. Você tem duas formas basicamente de financiar. Uma é via PicPay. Gostou do vídeo? Quer dar aí R$1, R$2? Quer dar aquele cashback que não vai te fazer falta? Manda pra gente. É só procurar lá o @Clio História e Literatura que você encontra a gente. A outra forma é pelo Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo. No www.catarse.me/Clio você encontra nossa campanha de financiamento e as faixas de financiamento e as recompensas por conta disso. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixa o curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Até uma próxima e o resto é vida que segue.